Tem jogador que passa a vida inteira tentando chegar no futebol europeu. O Yan Diomandé conseguiu isso em poucos anos. Mas antes de vestir a camisa do Real Madrid, ele jogava em campos de terra lá na Costa do Marfim e chegou inclusive a passar fome e foi mandado de volta para casa depois de tentar a vida lá nos Estados Unidos e também ouviu não de vários clubes europeus. E quando finalmente conseguiu uma oportunidade profissional, aconteceu uma das maiores tragédias da vida dele. Essa é a história de um garoto que saiu de uma realidade completamente diferente e em pouco tempo foi parar no Real Madrid. E talvez o mais impressionante seja descobrir o que aconteceu pelo caminho. Se liga aí. Yan Diomandé nasceu em Abidjan, na Costa do Marfim, em novembro de 2006. Ele cresceu no bairro de Sicode, em uma família com pouquíssimos recursos. Segundo relatos do próprio jogador, a infância foi bem diferente da vida que ele leva hoje. Ele chegou a morar em uma casa com 25 pessoas que dividiam o mesmo teto. E foi nesse lugar que começou a nascer o sonho de ser jogador. O Yan Diomandé era apaixonado por futebol. E ele gostava de assistir aos jogos escondidos durante a noite e tinha um ídolo muito claro, o Cristiano Ronaldo, CR7. Tanto que, quando ele conseguiu uma camisa falsificada do Manchester United, ele escreveu atrás CR7, só que ele escreveu usando uma caneta, de tanto que ele era ídolo do Cristiano Ronaldo. Naquela época, ele não tinha ideia de que um dia ele chegaria perto de viver uma história parecida com a do seu ídolo, CR7. No bairro, inclusive, o Diomandé recebeu um outro apelido. A turma chamava ele de Roberto Carlos. E o motivo era simples, porque ele chutava tão forte quanto o Roberto Carlos. E o futebol começou a ficar sério mesmo. Foi quando o Yan tinha apenas 9 anos de idade, muito novinho ainda. Ele deixou a família lá em Abidjan e foi para a Academy Interfood Studio, como é, localizada a mais de 100 quilômetros da sua cidade. Era uma criança deixando a própria casa para tentar virar um jogador. E a vida lá estava longe de ser fácil. Em uma das histórias que ele mesmo contou, o Yan lembra que ele e outros garotos chegaram a roubar batatas de uma loja porque estavam com fome. Eles transformavam aquilo em uma espécie de brincadeira. Enquanto alguns distraíam o dono, os outros pegavam as batatas e saíam correndo. Pode até parecer uma história pequena nos dias de hoje, mas naquele tempo, para ele, aquelas batatas eram essenciais para matar a sua fome. E foi nesse ambiente que ele começou a construir a sua carreira. Só que ninguém imaginava que alguns anos depois, aquele mesmo menino sairia da Costa do Marfim para tentar a sorte em outro continente. Aos 15 anos de idade, Yan tomou uma decisão enorme. Ele foi sozinho para os Estados Unidos. Um garoto com apenas 15 anos de idade, deixando família e indo parar em outro país completamente diferente e com um detalhe muito importante, ele não sabia falar inglês. O destino era a DME Academy, que ficava na Flórida. E ali começaria uma das fases mais importantes da vida do Diomandé. Rapidamente, então, ele começou a chamar a atenção nos treinamentos. O técnico Todd Eason percebeu que tinha alguma coisa diferente naquele garoto. O Diomandé entendia rápido o que era pedido e mesmo sem dominar o idioma inglês, ele conseguia assimilar as orientações e até ajudar outros jogadores que falavam francês que estavam também lá no time. Em pouco tempo, ele deixou de ser apenas um garoto estrangeiro tentando se adaptar. Ele foi virando um dos principais jogadores daquela equipe. E foi aí que apareceu o AS Frenzy, um clube semi-profissional ligado à DME Academy. Então, em 2023, o Yan disputou a United Premier Soccer League e simplesmente ele arrebentou nessa competição e ajudou o AS Frenzy a conquistar o título nacional. Nos playoffs, ele marcou em todas as 6 partidas que ele jogou. Incrível isso, né? E na final, ele ainda marcou 2 gols. E terminou aquela campanha com a chuteira de ouro dos playoffs e o prêmio de MVP, o jogador mais valioso. Foi nesse momento que a história começou a mudar de verdade, porque agora o Yan já não era mais apenas um garoto talentoso, aquele garoto que todo mundo se acostumou a ver desde pequeno. Os clubes começaram a perceber que aquele adolescente podia ter futuro no futebol profissional. Só que veio uma parte que pouca gente conhece. Mesmo ele jogando bem, mesmo ele ganhando o título e mesmo sendo destaque individualmente, Yan Diomandé continuou sem conseguir um contrato profissional sequer. Os clubes da MLS tiveram a oportunidade de contratar ele.
O Orlando City, por exemplo, estava a poucos minutos de distância da academia onde ele estava treinando. O próprio técnico Todd Eason tentou aproximar o Yan Diomandé do clube, só que a oportunidade acabou nunca acontecendo. E daí, o tempo passou. O Diomandé começou a fazer testes na Europa, por exemplo, fez teste no Bournemouth, fez teste no Chelsea, no Crystal Palace, nos Rangers, no Olympiacos, só que foi passando por diferentes clubes e tentando mostrar que merecia uma oportunidade, jogando bem, indo bem na maioria dos jogos e dos treinos também. E em alguns desses testes, jogadores como o Eze e também o Michael Olise chegaram a elogiar ele depois dos treinamentos, depois de ver o Diomandé jogar. Só que elogio não significa que seria um contrato feito. E o Diomandé continuava ouvindo a mesma coisa. Sonoro, não. Até que chegou o momento em que parecia que o sonho tinha acabado. A situação ficou ainda mais complicada porque o visto do Yan Diomandé nos Estados Unidos acabou expirando. E com isso, ele precisou voltar para a Costa do Marfim. E o garoto, que tinha saído de casa aos 15 anos para tentar virar jogador, estava de volta, sem contrato, sem clube europeu e sem saber exatamente qual seria o próximo passo. E foi justamente quando parecia que tudo tinha acabado, que tudo tinha dado errado, apareceu uma oportunidade que mudaria a vida dele para sempre. Jeff Luhnow, dono do Leganés, conhecia a história do Yan Diomandé e viu vídeos dele e decidiu apostar naquele garoto que tantos outros clubes tinham deixado passar batido, dando respostas negativas. E justamente em novembro de 2024, o Yan Diomandé foi contratado pelo Leganés e pouco tempo depois começou a treinar com a equipe principal. E então veio um daqueles momentos que parecem até roteiro de filme. Em março de 2025, o Yan Diomandé fez sua estreia na primeira divisão espanhola. E sabe contra quem? Justamente contra o Real Madrid, o time que ele está jogando hoje. Aos 18 anos de idade, aquele garoto que tinha passado por campos de terra na Costa do Marfim, que tinha jogado futebol semiprofissional lá nos Estados Unidos e que tinha sido rejeitado por vários clubes europeus, estava entrando em campo contra o clube que ele provavelmente só imaginaria jogar um dia se fosse no videogame jogando FIFA. E ainda teve outro detalhe. Depois da partida, o Yan tocou a camisa com justamente o Kylian Mbappé. Só que a história estava prestes a ficar muito mais pesada. Poucas semanas depois da estreia contra o Real Madrid, o Yan recebeu uma ligação da Costa do Marfim. Ligações que ninguém jamais gostaria de receber. Era uma notícia sobre a sua irmã mais nova, a Roxane. Ela tinha somente 15 anos de idade. Roxane era uma daquelas pessoas que mais acreditavam no sonho do irmão. Era alguém que acompanhou aquela trajetória desde o começo, quando ele ainda era apenas aquele garoto tentando jogar futebol. Mas aconteceu uma fatalidade com ela, ela acabou falecendo. O Diomandé contou que recebeu a notícia de que alguém havia colocado alguma substância na bebida dela durante uma festa. Ele também deixou claro que não sabia exatamente tudo o que havia acontecido naquela noite. A perda aconteceu justamente quando a sua carreira começava a decolar, e isso marcou profundamente o Yan Diomandé. Em 2026, antes da Copa do Mundo, Yan escreveu uma carta para Roxane. Na mensagem, ele lembrou a infância dos dois, a camisa falsificada do Manchester United e os momentos em que a família estava toda reunida e todas as vezes em que ela acreditou nele quando outras pessoas simplesmente riam do sonho do Diomandé. Foi uma das partes mais dolorosas da história dele, porque quando finalmente começou a viver aquilo que os outros tinham dito que jamais aconteceria, ela já não estava mais lá para assistir a vitória dele. E mesmo assim, a carreira continuou. Depois de chamar a atenção no Leganés, o Yan foi contratado pelo Red Bull Leipzig em 2025. E a mudança para a Alemanha foi outro salto enorme na carreira dele, porque ele chegou a um clube conhecido por desenvolver jovens jogadores e não demorou para mostrar que não tinha chegado ali por acaso. Na temporada seguinte, o Yan acabou explodindo. Foram 12 gols e 9 assistências nos primeiros 32 jogos pelo Leipzig, segundo a FIFA. Ele também foi eleito uma das grandes revelações da Bundesliga e aos poucos passou a ser observado pelos maiores clubes da Europa. E então veio a Copa de 2026 e o Yan Diomandé já era o jogador da seleção da Costa do Marfim. E logo na estreia contra o Equador ele foi eleito o melhor jogador da partida. Aquele garoto que pouquíssimos anos antes estava jogando em uma liga semiprofissional nos Estados Unidos, agora estava disputando uma Copa do Mundo e justamente também nos Estados Unidos e jogando contra os melhores jogadores do planeta. E foi aí que a Europa inteira começou a olhar melhor para ele.
Paris Saint-Germain, Real Madrid e outros gigantes também demonstraram interesse. O PSG chegou inclusive a avançar nas negociações, só que o Real Madrid entrou muito forte na disputa, como sempre faz, né? Que não falta é dinheiro. E aí aconteceu uma situação muito curiosa. O Real chegou a fazer a primeira proposta pelo jogador, mas o Red Bull Leipzig recusou. O clube alemão queria mais dinheiro. O Real Madrid não desistiu. Continuou negociando até que conseguiu chegar a um acordo. E em agosto de 2026, o Real Madrid anunciou oficialmente a contratação de Ian Diomandé. O contrato vai até 2033. E os valores divulgados pela imprensa colocam a transferência na casa dos 125 milhões de euros, podendo chegar até cerca de 140 milhões com os bônus. Ou seja, aquele garoto que não conseguiu convencer clubes da MLS e foi rejeitado em testes na Europa, que voltou para a África depois de perder o visto americano, agora é jogador do Real Madrid. E tem mais, o valor da transferência pode transformar o Ian Diomandé no jogador mais caro da história do clube. É uma mudança absurda em pouquíssimo tempo, é ou não é? Porque há cerca de 3 anos ele estava jogando futebol semiprofissional na Flórida. Hoje, ele divide o vestiário do Real Madrid com nomes que durante a infância dele, provavelmente, ele só conseguia ver pela televisão. E existe uma imagem que resume muito bem toda essa história. Um garoto da Costa do Marfim usando uma camisa falsificada, escrevendo Ronaldo 7 nas costas com uma caneta. Esse garoto sonhava em ser jogador. Sonhava em conhecer a Europa. Sonhava em chegar ao topo. Só que ele teve que esperar. Teve que sair de casa aos 9 anos, teve que enfrentar a fome, teve que ir sozinho para os Estados Unidos, teve que aprender outro idioma, teve que ouvir vários clubes dizendo não, teve que voltar para casa sem saber se conseguiria realizar o seu sonho e ainda precisou enfrentar a perda da irmã justamente quando a carreira começava a mudar. Hoje, Ian Diomandé tem 19 anos e ainda está no começo. O Real Madrid já pagou uma fortuna por ele, porque acredita que o que vimos até agora pode ser apenas o começo de uma carreira gigantesca. Mas talvez a parte mais forte dessa história seja que o Ian Diomandé chegou ao topo carregando consigo tudo aquilo que ele viveu antes. A casa cheia em Abidjan, os campos de terra, as primeiras chuteiras, as batatas roubadas quando faltava comida, a viagem para os Estados Unidos, as portas fechadas, o primeiro contrato, a estreia contra o Real Madrid, a perda de Roxane e agora, finalmente, a camisa do clube que um dia parecia tão distante. O menino que escrevia Ronaldo 7 numa camisa falsificada agora tem o próprio nome estampado em uma camisa do Real Madrid. E dessa vez, ninguém precisa escrever com caneta. Essa é a história do Diomandé. Eu sou o Luciano Carvalho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui nesse canal. Aproveita para assistir esse ou esse outro vídeo que está passando na tua tela. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo. Um grande abraço. Valeu.